A paz do Senhor Jesus Cristo. Você já deu um sorriso para quem está ao seu lado? Então dá um sorriso para ele. Agradece a Deus pela vida da pessoa que está ao seu lado. Glória a Deus. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Esse Deus maravilhoso que tem nos abençoado a cada dia, né? Glória a Deus por isso. Quem está com boa expectativa para esse ano aí? Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Continua a mesma coisa, os mesmos rumores, né, de que algumas coisas vão dar errado aqui, vão dar errado ali. Crises sempre existiram na humanidade. Dificuldades sempre vão existir. Mas o que nós precisamos entender é uma coisa. A humanidade vem passando por todas elas. E aquele que está em Cristo Jesus, olha, é mais que vencedor. E nós devemos focar a nossa mente, o nosso coração, no que a palavra diz. Não naquilo, né, que o mundo, ou seja lá quem for, fala. Não importa. Nós não vamos descartar aqui, entrar naquela... Tudo agora eles fazem uma taxação, tudo agora eles colocam um rótulo, né? Existem as pessoas que são negativistas, que negam que existe uma coisa ou outra. Ninguém está negando que exista nada. Pode existir o problema, mas problemas foram feitos para serem solucionados. Amém? Ainda mais quando nós temos uma fórmula maravilhosa. Qual é a fórmula? Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Amém? Isso é que é importante para a minha vida e para a sua. E nós falamos no final do ano sobre 12 cestos, né? Aquele episódio onde o Senhor Jesus multiplica os pães, e aí, né, ele manda que se recolham os pedaços que sobejaram. E os discípulos foram lá e recolheram 12 cestos cheios, né? Eram 12 apóstolos. Vamos identificar aí mais ou menos que foram um para cada apóstolo, vamos colocar. Mas o que Deus deseja para você nesse ano é que cada mês desse ano você receba um cesto de bênção na tua vida. Quem crê que pode ser assim? Amém. E é quando nós desejamos. E nós estamos vivendo esse período todo, e são períodos que o ano passado todo mundo foi pego de surpresa, aí terminou o ano, né, com a expectativa de vacina, não vacina, é ou não é verdade, né? Vem a vacina da Pfizer, da Moderna, da Coronavac, seja lá o que for, e aí alguns com medo, foi muito rápido, não foi rápido, seja lá o que for, mas eu quero dar vamos colocar assim, uma notícia boa para você. Fala que o irmão que está ao seu lado, mesmo sem vacina você ainda está aqui porque Jesus poupou a tua vida. Amém? E que venham as vacinas, é ou não é verdade? Amém? Assim como toda a história da humanidade. Teve problema, teve a vacina, a gente vai lá e se vacina, se for o caso, né? Se for realmente comprovado, se for testado, aí igual eles falam eficácia, se tiver isso, não é isso, velho? Ah, foi testado, beleza, vamos lá e vacina. Ah, não foi testado, espera um pouquinho, não vai para o final da fila, espera o outro na frente. É ou não é? Mas sem problema nenhum, né? Agora, o que não pode é criar uma guerra. As pessoas criam guerra por tudo. Quem já reparou isso? Não é? Começou no início da pandemia, querem fechar tudo de novo agora, no início da pandemia. Fecha tudo. Ah, não, abre aos poucos. Abre isso. Morre quem fica em casa, morre quem vai para a rua, morre quem está de máscara, morre quem está sem máscara. Gente, pelo amor de Deus. Até hoje ninguém chegou a entendimento algum. Chegou? Não tem nada comprovado. É ou não é verdade? O que fica patente, vamos colocar assim, como em todas as situações, se você deixar as coisas se avolumarem, fica mais difícil cuidar. Fica ou não fica? Você tem uma dívida, aí você continua não cessando o motivo daquela dívida, o que vai acontecer? Vai aumentar e daqui a pouco fica difícil você resolver. A mesma coisa com a enfermidade. Pegou uma gripe, não cuidou, pode virar uma pneumonia, um troço super grave, aí você pode morrer. É ou não é verdade? Isso ficou bem patente, né? Fala com a pessoa que está ao seu lado, se deu um espirro, trata logo do espirro. Amém ou não amém? É ou não é? Vai ficar esperando, não, vou esperar virar uma pneumonia, vou esperar ficar sem fôlego. Aí, meu Deus, misericórdia, né? A gente fez mergulho, né? Eu e alguns irmãos aqui na igreja fizemos mergulho, e aí
Quem já fez sabe disso. Você tem aquele cilindro de oxigênio que você leva, e eles são cerca aí, médio, né? Bota aí, é uma capacidade que tem, né? De pressão. E aí você usa, não chega a usar a metade, você fica lá embaixo um período, você tem 2 horas para ficar lá embaixo, você fica 40 minutos. Por quê? Quem foi tem que o quê? Voltar. Se você usar tudo, como é que você volta? É ou não é verdade? Ou seja, não deixa as coisas chegarem no limite para você retornar. Quem entendeu? Ou você cuidar. A mesma coisa. Ah, tá bom. Vai, resolve, toma alguma coisinha, vai. Ah, mas não pode ir no médico, porque o médico só está atendendo casos graves. Aí quando chega lá com caso grave, isso eu não concordo. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Um posicionamento meu e de algumas pessoas ligadas à saúde também. Mas o que eu quero dizer para você é uma coisa. Existe um Deus que tudo pode. Quem crê nisso aí? Ele preservou você até aqui e o nome dele continua com poder. Amém? Essa semana eu estava vendo algumas pessoas reclamando de uma certa pessoa, um certo ministro, que falou o seguinte, que o nome de Jesus, não é o nome de Jesus que tem poder. É porque a pessoa pega um pedacinho da frase, da pregação, eu nem vi a pregação. Mas eu já entendi o motivo. Aí a pessoa pega uma frase, algo superficial, e faz daquilo ali uma doutrina e quer arrumar problema. Não é isso. O que na realidade essa pessoa quer dizer, no meu entendimento, é o seguinte, que o nome de Jesus, sem ser vinculado à tua fé, quem está entendendo bem aqui? A vontade de Deus, ele não vai surtir efeito realmente. Quanto você ouve falar que usar o nome de Jesus a vida não muda? Amém ou não amém? Fala com a pessoa, o nome de Jesus, na boca de qualquer um, não vai resolver mesmo não. Aí tem gente até que banaliza. Ah, meu Jesus, Jesus para cá, Jesus para lá. Legal falar o nome de Jesus. Mas banaliza tanto quando precisa usar com autoridade, não tem. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Quem já viu? Por que eu estou falando isso aqui? Quem quer encher o seu cesto aí para ser abençoado? Hã? Então, certa vez, chegou os filhos de um sacerdote, está lá em Atos dos Apóstolos, e aí, não sei se foi o capítulo 17 ou 18, e aí eles foram expulsar uns demônios que estavam lá possuindo o indivíduo. E quando eles chegaram lá, os filhos do sacerdote, eles falaram justamente assim, nós expulsamos vocês, os demônios, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Você conhece a história, quem conhece a Bíblia. E os demônios viraram para esse pessoal e falaram o seguinte, nós sabemos quem é Jesus e também conhecemos Paulo, mas e vocês, quem são? Fala com o irmão que está ao seu lado, usar o nome de alguém que você não tem credencial para usar não vai resolver nada. Amém? Estou falando aqui que é bíblico isso. Isso é o quê? Bíblico. Você precisa, em nome do Senhor Jesus Cristo, crer no nome dele, saber quem é Jesus Cristo. E o que representa esse nome na minha vida e na sua vida. O que a Bíblia fala, o que a palavra de Deus fala para a tua vida a respeito disso. Para que você possa encher sua vida de bênção. Senão, nada feito. Amém? Amém? Então presta bem atenção, o nome tem poder. Mas Pedro, quando cura aquele coxo, ele fala assim, a fé no nome, opa, fez o nome dar saúde àquele coxo. Quem está entendendo bem aqui? Se você não tiver a fé no nome, e para ter fé no nome, tem que ter conhecimento. Ué, mas por que tem a fé com conhecimento? Tudo. Não existe fé sem conhecimento. A Bíblia diz que a fé vem pelo... Opa, se você ouviu, o quê? A palavra de Deus. Amém? Então, queria que você abrisse a palavra de Deus. Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo 35.
Leu 26 e 27. Depois a gente leu 35. Tá? 26. Né? João, capítulo 6, versículo 26. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo, que me buscai não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Versículo 35. E disse-lhes Jesus: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Feche seus olhos, olhe comigo para essa mensagem. Peça ao Pai que fale através dela contigo. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E agora, Pai, mais uma vez te pedir que o Senhor venha nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que nós precisamos, necessitamos ouvir, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, entenderam aqui a questão da vacinação, que nem saiu ainda, não tem nada regulamentado, mas quando sair, isso é uma questão pessoal. Quem entendeu bem aqui? Amém? Então, pessoal, eu quero lá tomar vacina e vai. Eu acho que se for testado, comprovado, amém. Aí, né, é cada um, né? Vai lá e tem a sua responsabilidade. Queira Deus que dê tudo certo, que não só uma dê certo, mas todas as vacinas que estão sendo feitas aí deem certo, em nome de Jesus. Amém? Agora, uma outra deu problema, soube que deu problema, tu não vai naquela, vai na outra, né? Por isso que dá até para escolher. Até aqui tudo bem? Legal? Então presta bem atenção. Deus sabe das nossas necessidades. Ele conhece aquilo que você precisa, o que você necessita. É Ele que nos formou. Ele que nos criou. É Ele, né, quem sabe a nossa estrutura emocional, hoje é dividida em psicológica, emocional, espiritual, sei lá, física, biológica. Deus conhece você. Sabe das tuas necessidades para sobreviver e das tuas necessidades para deixar você feliz, né? Satisfazer a necessidade que te deixa feliz, alegre. E não é pecado buscar a Deus, como eu coloquei até num videozinho essa semana, não é pecado buscar a Deus pelas suas necessidades. Ele tem compaixão de mim e de você. E é importante a gente entender isso. Ele tem cuidado de nós. Amém? Olha só o que Paulo diz. Depositai nele toda a vossa ansiedade. Fala com ele as tuas necessidades, sejam quais forem, porque ele tem cuidado de vós. Então Deus quer ouvir da minha boca e da sua as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos. O próprio Senhor Jesus, ele fala, né, lá em Mateus capítulo 6, ele diz o seguinte: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haver de comer, de beber ou vestir, seja lá o que for, né? Porque o Pai sabe das suas necessidades, mesmo antes de você pedir. E ele ainda fala assim: os ímpios, ou seja, os gentios são dessa maneira. Eles que têm que andar preocupados, não aqueles que são filhos. Quem tem filho aí, né? Ou quem é filho, pelo menos, glória a Deus, né? De qualquer forma, alguém é filho. Então, na casa do pai e da mãe, você tem o quê? Liberdade, dentro dos limites que o pai e a mãe te dá, né? Você não precisa ficar pedindo, né? Você até pode pedir: mãe, faz um cafezinho, faz um pãozinho, né? Às vezes eu chego aqui, né, vim orar, ou vim ver alguma coisa, trabalhar, aí está lá a Georgina, já vem rapidinho, está a casa ali, está todo mundo se beneficiando ali, e aí ela vai e fala o seguinte: você quer um pãozinho, você quer um cafezinho, ou quer um cafezinho, ela vai e faz, porque você está em casa. Então Deus, ele quer que você se sinta em casa com ele. Amém? Amém? Ele deseja isso da minha vida e da sua, do nosso coração. E vou falar uma coisa para você, presta bem atenção. Queria que você se ligasse muito bem nisso aí. Eu creio que ele fica triste quando você não o trata de pai. Quando você coloca uma distância entre você e ele, isso entristece o coração de Deus. Porque sempre foi da vontade de Deus fazer o quê? Trazer você para perto. Quem se afasta de Deus é o homem. Mas Deus nunca se afastou de mim e de você. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Você vê que mesmo ele tirando o homem do paraíso, ele não deixou o homem só.
fez uma roupinha para ele, ou não é verdade? Enviou os anjos para cuidar, enviou a palavra, estava sempre ali, né, conversando, fazendo uma aliança, dando direção, até enviar Jesus Cristo para nos resgatar de maneira completa. Então, tratar Deus com distância mostra que nós não conhecemos Deus. Amém? Amém? Não pode tratar Deus com distância. Mas até aí, e aí, pastor, o que tem a ver com essa mensagem? Tudo. Quando as pessoas estavam buscando Jesus Cristo, eles buscavam Cristo pela fama. Olha, tem ali um profeta que está curando. Opa, o que a gente vai fazer? Os enfermos, vamos lá. E aí, mesmo que ele não estava enfermo, por curiosidade, fazer o quê? Vamos lá. Ah, o Messias está ali, que vai libertar o povo. Então, vamos lá. É ou não é? Vamos lá, todo mundo vamos lá. E aí, todo mundo corria para ouvir as palavras deles bonitas, umas palavras maravilhosas, né? Soavam bem aos ouvidos. E aí, em determinado momento, ele, por compaixão, como você conhece essa mensagem, ele falou o seguinte: não quero despedir o povo com fome. Dê pão para que eles se alimentem. E aí, aquela história que você já sabe, né? Alguém aparece, Felipe chega, né, perto dele, ó, só tem aqui 5 pães e 2 peixinhos, né? E aí ele vai dar graça, o pai manda distribuir, aquela coisa toda, eles comem, sobram 12 cestos cheios, e aí naquele momento Jesus sai dali, termina aquele período, vai orar, e manda com que os discípulos atravessem para o outro lado. Os discípulos vão até o outro lado, né? Lá do mar, na Galiléia. Quando eles atravessam o outro lado, aí as multidões começam a buscar para ver onde ele estava. E aí eles encontram Jesus. Esse capítulo explica isso. Quando eles encontram Jesus, eles falam: Senhor, aonde que o Senhor estava? Estava procurando o Senhor. Aí Jesus fala: vocês estão me buscando porque comeram pão e encheram a pança. Fala com a pessoa: muita gente ainda busca Jesus só para encher a pança. Misericórdia. É ou não é? Aí Jesus é bobo? Depois você vai ver aí, né, a letra que a Clarinha fez, né? Fala que Jesus não é bobo, não é isso? Cadê? Está lá, não é? Jesus não é trouxa, né? Então, Jesus conhecendo, ele olha e fala assim: ó, calma aí, vocês estão me buscando pelo pão que perece. Vocês ainda estão com a visão e o coração de vocês em coisas muito pequenas. Ele já havia ensinado esse povo que o Pai sabia das necessidades dele antes deles as terem. Deu para entender bem? Que não eram para ficar nisso. Mas eles não estavam buscando Jesus pelo quê? Pelo pão que perece. Aí o que Jesus fala? Trabalhai, algumas versões estão assim, não pelo pão que perece, mas por aquele que desce do céu, pelo pão verdadeiro, é verdade, pela comida verdadeira. E o que ele fala? Eu sou o pão da vida, aquele que desce do céu. E aí, eu vou falar com vocês uma coisa. Você acha que Jesus ficou feliz com isso? Quem é que gostaria de ter um amigo ou ter pessoas te buscando só pelo que você tem? Quem gostaria disso? Ah, aquele amigo só está contigo porque você está dando alguma coisa, é ou não é? Aí lá fora é chamado de uaba, né? Lá vem o aba, é ou não é verdade? Aí te bajula, é ou não é? Tá sempre, por quê? Porque quer estar interessado em alguma coisa. Não estou dizendo que é pecado buscar a Deus pelas necessidades. Mas o que não pode acontecer é permanecer com Ele somente por causa dessas necessidades. Quem está entendendo bem aqui? Então, o que na realidade estão oferecendo para o povo em troca de Jesus Cristo? Quais as facilidades que estão sendo oferecidas para o povo? Usar o pão e o peixe como isca? Tudo bem. Mas Jesus não deu o pão e peixe como isca, ele deu o pão e peixe porque teve compaixão da necessidade do povo. Quem entendeu a diferença aqui? Ele não atraiu as pessoas por causa de pão e peixe. O que ele desejava era dar de si mesmo para o povo.
O que ele desejava é que o povo conseguisse compreender que eles precisavam não somente daquele pão que perece, não só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, que era ele mesmo. Então, quando, vamos colocar assim, eu estou com um problema, o que seria o pão hoje? O que seria o pão? Uma porta de emprego? Seria um pão? Seria. Melhora no salário? Ou na condição lá do empresário, ou seja lá o que for? Pode ser, pode ou não pode? Livrar aí de um aprisionamento emocional, psicológico, também é um pão e peixe? Também, um pão e peixe. Restauração familiar é pão e peixe? Também. É pão e peixe. Aí qual a diferença do sentimento daquele que busca Cristo pelo pão e peixe ou por ele mesmo? A diferença é que aquele que busca Cristo por pão e peixe, quando são colocados à prova, com relação ao caráter, com relação à mentalidade de Cristo, com relação à maneira de andar com Jesus Cristo, ou seja, nós temos que ter um outro patamar de dignidade para andar com Deus, buscando a justiça e a santidade de Deus. Quando são confrontados diante disso, não suportam e fazem o quê? Vão embora. Nesse episódio, quando Cristo fala que eles não deveriam buscar a Ele somente pelo pão que perece, mas por Ele mesmo, uma boa parte dos discípulos fizeram o quê? O abandonaram. Foram embora. E aí, mais na frente, mostra que ficaram apenas 12. Aonde ele vira para os discípulos e fala assim, vocês vão embora também? E aí o que Pedro fala? Para onde iremos? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Então, a nossa fraqueza não está em apenas ser humano, em ser uma pessoa como qualquer outra. Não, nossa fraqueza não é só essa. A nossa fraqueza está em justamente nós escolhermos aquilo que colocamos no nosso coração. Aonde está o teu coração, está o quê? O teu tesouro. Então, por isso crentes fracos, por isso pessoas fraquíssimas. Sabe? Pessoas que poderiam já estar dando aula e ainda estão aprendendo. Deveriam estar empurrando e puxando outros, já estão sendo empurradas ou puxadas, como eu falei hoje pela manhã. Porque ainda come, porque o pão que perece, você come pão e amanhã ele vai embora, vai ou não vai? Você alimenta comida sólida hoje, aí você pode satisfazer a tua necessidade que você tiver, seja lá qual for. Se não for a tua necessidade espiritual do próprio Deus, você vai ter necessidade de novo. E aí vou falar uma coisa para você. Aquele que fica com Cristo somente por aquilo que Ele te dá materialmente, vou falar uma coisa para você, ficaria com qualquer outro Deus se desse mais. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? O que outro Deus deu mais, ele faz o quê? Ele vai, um vendilhão. É ou não é verdade? Ou seja, uma pessoa venal. Então, o que Cristo deseja é que eu e você, como servos dele, que nós o aceitamos como Senhor e Salvador, realmente não só o aceitemos como Salvador, mas também como Senhor da nossa vida. Para que Ele possa realmente entrar no nosso coração e Ele ditar a maneira como nós vamos proceder com Ele, com o nosso próximo e com Deus. Então, eu vou falar uma coisa para os irmãos. É muito pobre, me perdoa estar falando isso, mas a gente ainda ficar no Evangelho somente pelo benefício que o Evangelho traz para a nossa vida. Hoje eu estava vendo pela manhã uma irmã lá foi no Paquistão, que ela tinha 3 filhos e ela, por não negar Jesus Cristo, foi morta por isso. Essa irmã, ela desejava alguma coisa de Cristo aqui na terra? Hein?
Estava atrás de carro? De uma estabilidade familiar? De um bom emprego? Sabe? Fala com a pessoa que está. Você está com Cristo por quê? Pergunta, você está com Cristo por quê, meu? A altura, vamos colocar assim, a altura do padrão de comportamento do cristão, ele tem que exceder muito dos escribas e fariseus. Foi o que Jesus falou para os discípulos. Se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, eu não entrarei no reino dos céus. É uma coisa que coloca em jogo até a minha salvação. Buscar Jesus Cristo somente pelo pão e peixe. E não pelo que ele é, pelo que ele representa na minha vida. Quando João Batista veio pregando a palavra, qual foi a primeira palavra que ele pregou para o povo? Arrependei, porque é chegado o quê? O reino dos céus. Então aquele que tiver uma túnica, pegue outra com alguém, foi isso que ele falou? Não? Aquele que tiver um pão, pega o do irmão para poder ficar com dois? Ah, não foi não? Ué, mas não é isso que a igreja está oferecendo hoje? É ou não é? Você vai vencer, vai em Cristo Jesus, mas como vai vencer? É Ele que determina. Quem quer ter vitória esse ano em Cristo aí? Então precisamos primeiro encher o nosso cesto, que é o nosso coração, do pão verdadeiro que é Jesus Cristo. Aí pode vir todas as outras coisas, mas primeiro tem que ter Jesus, está cheio dele. Amém? Tem que estar cheio dele, porque aí, seja lá o que vier, fique em paz, fica tranquilo, que teu coração vai estar em paz. Essa é a diferença. Ele falou, arrepender, porque é chegado o reino dos céus. Ele falou, aquele que tiver duas túnicas, faça o quê? Reparta com o outro. Ué, aquele que tiver pão, dê para aquele que está com fome. Jesus Cristo falou assim, mais bem-aventurado é receber do que dar. Não foi isso que ele falou? Ué, não. Ué, engraçado, eu ouço tanto isso, né? Porque quando a pessoa fala assim, isso aqui não é bolsa de valores não, meu irmão. É ou não é? Mais bem-aventurado é dar do que receber, dar amor, dar carinho, dar luz. Quem entendeu bem aqui? Dar o pão que alimenta, né? A roupa que o outro vai vestir que está precisando. Isso é juntar tesouro no céu, mas só pode fazer isso aquele que já compreendeu que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Só aquele que já compreendeu isso pode se encher de Jesus. Então presta bem atenção, não é pecado você estar no sufoco e pedir socorro a Deus. Não estou falando que isso é pecado, não é pecado. Mas você não pode permanecer com Cristo por isso. Em hipótese alguma. Qual foi o teste que Deus permitiu que Satanás fizesse com Jó? Olha, ele está muito bem, condição boa, mas dá mais coisa para ele. Foi esse o teste? Prospera mais. Mas não foi esse o teste, não? Qual foi? Não, quem conhece aí a história de Jó aí? Glória a Deus, o pessoal sabe mesmo. É ou não é? E eu não sei por que vai para o outro lado se conhece a história toda. Não é? Amém? Não era nem para estar pregando, você já conhece, não é verdade? Amém? Para fazer o quê? Tocar em tudo que ele tinha. Longe de mim ter a capacidade de Jó, de qualquer pessoa aqui. Quem está entendendo bem aqui? Longe de nós. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando o próprio Deus, já falei isso aqui outras vezes, está na Bíblia registrado, quando Deus chega para Abraão e fala com Abraão, Abraão, eu vou te engrandecer, abençoar você, mas não se esqueça de uma coisa, eu sou o teu grandiosíssimo galardão, não as bênçãos que eu vou te dar. Amém? Fala comigo assim, o meu cesto hoje vai estar cheio, transbordando do pão verdadeiro que é Jesus Cristo. Amém? Você cheio de Jesus vai precisar de quê, meu irmão? É uma questão de lógica, não é verdade? Quem é que multiplica os pães? Quem é que cura?
Quem é que perdoa nossos pecados? Quem é que nos dá salvação? É Ele. Quem nos dá a vida eterna? Quem nos mantém saudáveis? Quem nos alimenta? Então por que está buscando as outras coisas em vez de buscar Jesus? Se encher de Jesus é ter o coração completamente saudável e tranquilo, sabendo que Deus vai suprir toda a tua necessidade. Toda a tua necessidade em Cristo Jesus. Como eu disse, não é pecado pedir a Deus para satisfazer a tua necessidade quando você as tem, mas elas não podem estar acima do próprio Jesus Cristo. Quando nós as temos, aí a história é outra. Quando o Senhor Jesus fala isso, os fariseus, a Bíblia diz que eles eram avarentos. Eles eram o quê? Avarentos. Então, quando aquele jovem... Quando aquele jovem rico, ele chega perto de Cristo e fala o seguinte, você conhece essa história? Ele diz assim, Senhor, o que eu posso fazer para dar a vida eterna e tal? Porque eu em tudo, tenho buscado seguir, eu jejuo, eu dou dízimo, eu estou lá cumprindo os rituais direitinho e tal. Aí Jesus falou, faz isso e vive, meu filho. Porque Cristo conhece o meu e o teu coração. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Fala que o irmão que está falando assim, jamais tente impressionar Jesus. Ele te conhece bem. Amém ou não amém? Amém? Mas aí, ele até aquele momento, quem era a atenção é Jesus. Mas de repente ele começa a chamar a atenção para si. Diante de todo mundo que estava ali, muitos pecadores, publicanos, ninguém cumpria nada. E ele era um jovem extremamente religioso. E como eu já falei outras vezes aqui, ele estava no lugar certo, com a pessoa certa, fez a pergunta certa, fez ou não fez? Tudo certinho, gente. Ouviu a resposta certa. Ora, olha essa coisa boa, é uma verdade. Mas ele não queria aquela resposta. E aí ele vai e faz o seguinte... O que eu preciso fazer mais? Fala que o irmão está se Deus quiser mais de você, ele vai pedir, tá? Não arruma problema, não. Amém, amém? Amém? Quem pode dar uma glória a Deus? Isso, não quero impressionar Deus, não, que tu vai se arrebentar. Não faça isso, em nome de Jesus. E aí Jesus fala para tu quer ser perfeito? Vai e faça o quê? Venda tudo que tem, dá aos pobres e vem e me siga. Então você repara bem que as coisas materiais, de certa forma, seja o conforto, o lazer, e aí se passar para a avareza e para a ganância pior, elas acabam tirando o teu foco de Jesus Cristo. Tira ou não tira? Porque Jesus falou, se você quiser ser o quê? Porque ele não era perfeito, mas Jesus ia resolver a vida dele. Quem está entendendo bem aqui? Mas aí ele vai e sai triste e vai embora e não volta. Mas a Bíblia diz que Jesus deixou de amar aquele rapaz. E Jesus o amou muito. Mas Jesus vira para o discípulo e fala o quê? Quão dificilmente herdará o reino dos céus aqueles que têm riqueza, porque o coração está onde? Nas riquezas. Então presta bem atenção. Quem ainda não tem muita riqueza, que eu acho que aqui ninguém tem muita riqueza, segue o exemplo que Paulo disse. Busca o pão que não perece. Amém? Se ele quiser te dar riqueza, vai te dar para você não se perder, mas para você abençoar outras vidas. Quem está entendendo bem aquilo? Amém? Para você não se pegar mal, indo atrás daquilo que você não pode suportar. Não vai conseguir suportar. E você sabia que algumas necessidades são boas para a nossa vida? Como assim, pastor? Quem aqui na dificuldade buscou mais a Deus? Levanta a mão, seja sincero aí. Quando está tudo bem, esquece até de orar, levanta a mão.
Olha como é que a necessidade é uma bênção, né, gente? É ou não é? O sufoco, como é que é bom, né? Não é? Aproxima mais, não é verdade? A gente de Deus, vem com a tábua. Teve hoje um rapazinho, ele chegou para mim para dar um testemunho. Eu gostei do testemunho dele. E aí ele chegou para a mãe dele e falou assim, a mãe dele comprou um celularzinho para ele, novinho, sabe? E aí, gente, o celular dele cai aonde? Dentro do vaso sanitário. E aí a tela, apagou, deu curto, já era, tentou, já era. Acabou. Ele ficou muito chateado. E ele falou com a mãe dele assim, poxa mãe, como é que pode uma coisa dessa acontecer? Maior dificuldade para comprar esse celular. E o celular caiu no vaso, logo no vaso, podia ser em outro lugar, né? Não sei nem como é que estava o estado do vaso. Mas aí vai ele e pega lá o celular, deve ter limpado, sei lá, e o celular já era, bebeu água, como o pessoal fala aí, foi para o espaço. E aí ele ficou chateado, não quis ir para a igreja. A mãe chega para ele, tá, foi hoje que aconteceu isso, a mãe chega para mim, e aí ela chega para ele essa semana e fala assim, meu filho, o que é um celular para Deus? Você, né, está servindo ao Senhor, mas desse jeito eu não quero mais não. Não quero mais não. Não quero. Não. Mas então por que você não ora pedindo a Deus para... Se for da vontade de Deus, ele vai te dar outro celular. Aí o garoto faz o seguinte, então vamos fazer o seguinte. Se Deus realmente, né? Olha só a cabeça do adolescente. Se Deus me ama, ele vai consertar meu celular. Uma cabeça meio de adolescente mesmo, né? Hein? Maluco? Ele espetou o celular no carregador, o celular acendeu, está funcionando perfeitamente. Deus olhava para você no mínimo detalhe. Quem está entendendo bem aqui? Isso aconteceu lá em Nova Aurora hoje pela manhã. Nos mínimos detalhes, Deus olha para você. O que eu quero dizer para você, em nome de Jesus, primeira coisa que você tem que fazer, o primeiro cesto tem que estar cheio do Senhor Jesus Cristo. Quem entendeu bem aqui? É do pão que desce. O verdadeiro pão, ele te dá tudo. Deu o celularzinho do rapazinho de novo lá. Está ele hoje todo feliz na igreja lá, contando testemunho. É um grande testemunho, não é verdade? Olha, pode ser não muita coisa para mim, para você, mas para ele, oh meu Deus, não é? O celularzinho dele voltou a funcionar, está lá feliz da vida, ligando para todo mundo, andando no WhatsApp, aquela coisa toda, mas estava na igreja, agarrado lá. Olha como é que a necessidade ajudou o rapaz. É ou não é verdade? Então Deus, ele conhece a tua vida. Jesus fala assim, olha, não cai uma folha no chão sem que o Pai consinta. Então vamos entender uma coisa, que esse mês, faça um voto com Deus, eu vou buscar mais a presença dEle, eu quero saber mais o que Deus quer para a minha vida. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você vai enfrentar um ano inteiro que... Quem conhece o futuro aqui? Quem conhece o futuro? Então, o melhor bem que você possa ter dentro do teu cesto é o pão da vida. Quem entendeu bem aqui? Ele vai passar contigo em qualquer situação. Se vier uma tempestade, ele vai estar com você. Se tiver seca, ele vai estar com você. Quem entendeu bem aqui? Amém? Pode vir qualquer turbulência, ele vai estar com quem? Ao teu lado. E aí você vai passar bem em qualquer circunstância. Então, faça isso. Veio aqui hoje, na expectativa, o que eu vou receber, o que eu tenho no coração. Então vamos fazer o seguinte, primeira coisa, tira do coração qualquer necessidade que você tem. Qualquer pedido que você tenha. E bota só um pedido. Eu quero estar cheio do pão da vida. Amém? Esse pão maravilhoso que sacia você em qualquer circunstância. Que alegra você em qualquer situação. É esse o pão da vida. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso ele fala, trabalhai, buscai, lutai, não pelo pão que perece, mas pelo verdadeiro pão, que desce do céu. Esse dá vida para você. E ele fala assim, aquele que comer do pão que eu dei, ou seja, da minha carne, da minha vida, nunca mais terá fome, nem terá sede.
Algumas pessoas interpretam isso, eu estou terminando o Salmo 23, quando o salmista fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Verdadeiramente, Davi, depois que ele assumiu o trono, bens materiais, ele teve a vontade. Mas o que Davi estava falando não era com relação aos bens materiais que ele tinha. Ele estava dizendo o seguinte: eu não sinto falta de nada, porque o Senhor é meu pastor. Quem entendeu bem aqui? Essa é a diferença. Davi, quando ele estava no deserto, ainda com sede, teve um episódio que 2 valentes dele foram até o arraial, ou seja, o abrigo do inimigo. Ele estava com sede, e eles pegaram uma água da fonte, arriscaram a própria vida para trazer para ele. E Davi falou: não vou fazer isso. Vocês sacrificaram a própria vida para trazer essa água para mim? Não, eu vou oferecê-la ao Senhor. Porque eu posso estar com sede, mas a minha maior sede é ter Deus dentro de mim. Quem está entendendo a diferença aqui? Então que essa sede esteja no teu coração. Que essa vontade de ter o pão verdadeiro esteja no teu coração. Eu quero ter Jesus comigo. Gente, pelo amor de Deus. Eu não sei qual a isca, né, que usaram para trazer você para Jesus, mas na realidade, o que João Batista pregou, aquilo que eu vou repetir aqui: arrependei-vos de buscar o que é errado, dos pecados. Quem está entendendo bem aqui? E aí você vai ter o pão de verdade. E Jesus vinha depois de João Batista falando o quê? Arrependei-vos. A pregação é essa. O Senhor não vai deixar faltar o pão na tua mesa. Quem entendeu bem aqui? Como não deixou. O Senhor não vai deixar de curar você, como não deixa. Ele não vai deixar de te abençoar. Ele morreu por mim, por você. Mas o que mais vai alegrar o coração dele é quando você o buscar, ao invés de somente aquilo que ele pode te dar. Quem entendeu bem aqui o que eu estou falando? É o primeiro mês, o primeiro sexto. Enche o teu coração com o pão da vida. E todos os outros meses você vai estar saciado em nome de Jesus. Preparado para receber todas as outras coisas. Amém? Queria que você ficasse de pé nesse momento. A gente está orando ao Senhor e pedindo a Ele: ó Senhor, eu quero a tua presença comigo. Eu quero o Senhor comigo. Ter consciência de quem nós somos, as nossas limitações. Por mais que o homem trabalhe, procure prolongar a vida, um dia nós vamos morrer. Vamos ou não vamos? Não tem solução. Então saber que a morte, ela veio pelo pecado. Veio pelo pecado. Nós pecamos e fomos destituídos da glória. Perdemos a glória, a santidade, a justiça perfeita de Deus. E além de tudo isso, a vida eterna. Por isso é importante se arrepender dos pecados. Para nos aproximarmos diante de Deus, falando: Senhor, eu pequei, sou pecador, eu preciso da tua presença. E entender que o nosso Deus e Pai, Ele ofereceu Jesus Cristo, o pão verdadeiro que desce do céu, para saciar a sede da nossa alma que temos de Deus. Jesus não veio para dar pão e peixe. Quem está entendendo bem aqui? Ele veio para resgatar o homem das trevas. Amém? Ele não veio para conceder carro, para conceder telefone, casa própria. Não, isso tudo é comum a todo mundo, meus amados, em nome de Jesus. Quem está entendendo bem aqui? Isso nós vamos trabalhar e Deus vai abençoar a obra das tuas mãos. E Ele vai prosperar você. Mas o que Ele veio, a finalidade principal é encher o meu e o teu coração com a presença dEle. Para que nós não tenhamos falta absolutamente de nada. Essa mensagem ela tem que estar muito urgente. Vou falar uma coisa por quê? Porque o brasileiro e algumas igrejas ocidentais estão muito mimadas. Quem está entendendo bem aqui? Mimado. E há quem diga que uma criança mimada forma um adulto idiota. Então, quando nós chegamos para Jesus, nós chegamos criança. E se nós formos mimados, nós vamos tornar crentes maduros o quê? Meu celular caiu. Gente, está falando de um garoto de 13 anos.
Não estou falando mais com adulto. Quem está entendendo bem aqui? Amém? O que Deus deseja é entrar no meu e no teu coração. E que nós devemos ter consciência dos nossos pecados. E entender que quando nós confessamos, Ele é fiel e justo e o sangue dele nos purifica de todo ele. Quem está entendendo bem aqui? E nos dá uma nova vida, uma salvação. E enche o nosso coração de alegria. E só o Espírito Santo pode nos dar. Então, quando nós temos essa convicção, nós vamos trabalhar pelo pão que não perece, porque Ele é que nos satisfaz. Amém? Ele quer tudo para mim e para você. Quem está entendendo bem aqui? Então, o que Deus deseja hoje para você é que você esvazie o teu coração de toda a tua necessidade de pão e peixe, material aqui da terra. E fique só a necessidade da presença do Altíssimo na tua vida. Mais uma vez eu vou repetir aqui. Nós não sabemos o futuro. Não sabemos o que vai acontecer. Mas uma coisa eu sei. Se você tiver o pão da vida no teu coração, pode vir o que vier. Quem está entendendo bem aqui? Você vai estar bem, em nome de Jesus. Quem quer estar cheio do pão da vida aí de Jesus Cristo? Feche teus olhos nesse momento.